Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu sou a professora Vânia Cristina, atualmente resido no estado do Mato Grosso do Sul, mais especificamente na capital, na cidade de Campo Grande. Sou professora da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, professora de História, atuo na Escola Estadual Maria Elisa Bocaiúva Correia da Costa. É importante mencionar que eu tenho a minha formação graduada, mestre e doutora em História, sempre trabalhando com o ensino de História, História da Educação e ensino de História, e hoje nós viemos aqui para apresentar o resultado de um texto no qual nós analisamos os currículos do ensino de História do Mato Grosso do Sul e da Paraíba. Sou vinculada ao grupo de pesquisas Abaiara, ligado, né, à Universidade Federal da Paraíba e coordenado pela professora Cláudia Lago. Bom, e eu sou a professora Cláudia Lago, trabalho em parceria com Vânia já há um bocado de tempo, desde 2018, e dentro do grupo de pesquisa Baiara, somos coordenadoras do grupo de pesquisa, e uma das linhas do grupo de pesquisa é exatamente trabalhar a temática indígena. E aí a gente traz como proposta para vocês discutir um pouco essa comparação, né, e análise entre os estados da Paraíba e do Mato Grosso do Sul, sobre como esses estados trazem a temática indígena para o campo do ensino básico. Então, só para contextualizar rapidamente, a questão da inclusão do conteúdo sobre os povos indígenas, ela está nos campos escolares, né, e isso até segunda metade do século XX, só que a história desses povos, ela sempre esteve muito vinculada à chamada historiografia tradicional, em que conquistadores eram descritos como heróis, enquanto os povos indígenas como selvagens. Para além do campo educacional, e olhando também para o campo social e político, os povos indígenas sempre também são retratados de forma pejorativa, né, pelos modos de vida que sempre tiveram e continuam tendo, mas principalmente quando a gente vê os campos de luta em relação à ocupação dos territórios que hoje estão, né, vinculados aos povos originários. No campo do ensino, de forma geral, a gente tem que entender que no Brasil, especificamente, é somente com a redemocratização e com a promulgação da Constituição de 1988 é que os povos indígenas passaram oficialmente a terem seus direitos reconhecidos. E isso não incluía não somente a questão de direitos à terra e à cultura tradicional, ao ensino tradicional, mas também o reconhecimento e o direito à própria educação. Só que aí a gente tem que entender como as populações indígenas elas chegam no campo não indígena. E aí também tentar romper com essa historiografia tradicional. E aí a gente tem que olhar que, no contexto educacional no Brasil, e aí seguindo a mesma linha da Constituição, em 96 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases, que impulsionou essa obrigatoriedade de trazer uma história dos povos indígenas no campo escolar. O tema deveria ser incluído nos currículos, como também nos livros didáticos, e também, nessa perspectiva, ver as aberturas ao cumprimento da lei, e também como a permanência dessa leitura no viés tradicional, ela poderia ser combatida. Só que também a gente vê que, apesar da lei de diretrizes e bases, sempre havia também espaços e momentos, isso no Estado e no campo tradicional, aliás, nos livros didáticos, em que a história tradicional, ela sempre estava mais presente. Em 2008, foi promulgada a Lei 11.645. A Lei 11.645, ela é uma revisão da Lei 10.693, de 2003, que pautava e obrigava a questão da discussão afro-brasileira. Quando foi promulgada em 2003, a Lei 10.693, se viu a falta das populações indígenas. E nas discussões, se teve a nova promulgação da lei, uma revisão da lei, e aí vem a 11.645, de 2008, que tornou obrigatória a questão da temática indígena no ensino, tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Em 2015, começam as propostas da discussão da BNCC,
e que foram ao todo 3 versões, e a última versão promulgada em 2017, que transforma os currículos, em geral, dentro de um mesmo padrão, e dentro desse mesmo padrão, de forma que os currículos, tanto estados e municípios, eles trouxessem essas discussões. E aí, de forma geral, em termos regimentais e temporais, se a gente for ver, o que é que a gente tem importante pautar? Que a Constituição Brasileira foi promulgada em 1988, a LDB em 1996, em 2008, promulgada a Lei 11.645, e em 2017 a BNCC. Ou seja, em cada regimento desse, em cada processo desse, a gente tem um intervalo de 10 anos, de quase 10 anos. Então, quando a gente traz esse olhar e essa análise sobre a questão do ensino básico e a temática indígena, a gente vê que no Brasil houve uma demora muito grande entre um espaço e outro. E é importante que a gente faça essas observações, essas análises, essas críticas, para que esses elementos eles sejam corrigidos e cada vez mais sendo trazido e pautado o olhar sobre as populações indígenas na sua essência e que deve ser combatida a questão dos preconceitos. E aí a minha colega Vânia vai falar mais sobre essa questão da comparação entre os currículos da Paraíba e o currículo do Mato Grosso do Sul. É importante mencionar, né, que nós, como do mesmo grupo de pesquisa e mais que colegas de trabalho, amigas também, nós sempre dialogamos sobre essas questões. E esses diálogos, eles suscitaram inquietações, né, de como será que o Estado do Mato Grosso do Sul e da Paraíba tratam essas questões. Como eu já mencionei, eu sou professora da educação básica, e já lecionei, já trabalhei, já tive experiências em diferentes escolas aqui do estado. Então, quando eu apresento agora para vocês o currículo do Mato Grosso do Sul e evidencio que dentro deste currículo as questões indígenas são tratadas de forma recorrentes, não significa que na prática isso acontece. Em uma próxima oportunidade, nós traremos para vocês, em outros textos, como a escola na qual eu trabalho vem tratando, né, colocando em prática a Lei 11.645. Mas a gente sabe que aqui no Estado nós ainda esbarramos em muitas dificuldades para colocar isso efetivamente em prática em todas as escolas. Mas falando agora do documento, do currículo, né, do que consta nesse material, nós conseguimos perceber que o Estado do Mato Grosso do Sul trata a temática indígena de forma do início ao fim, né, do 6º ano ao 9º ano, porque aqui nós estamos analisando especificamente o ensino fundamental 2. Então, do 6º ao 9º ano, nós conseguimos perceber que o currículo do Mato Grosso do Sul, ele traz as populações indígenas como parte da formação da sociedade brasileira, e não presa apenas ao período da colonização, como é comum nós observarmos em outros estados, né? O currículo daqui, ele é dividido em unidades temáticas e objetos de conhecimento. De forma bem resumida e depois pormenorizada no texto, nós temos aqui, no 6º ano, por exemplo, 21 unidades temáticas. Dessas 21 unidades temáticas, nós conseguimos perceber que em 4 delas, as populações indígenas aparecem ali dentro dos objetos do conhecimento. Em se tratando do 7º ano, nós conseguimos perceber que das 20 unidades temáticas, em 9 delas as populações indígenas são mencionadas. Passando para o 8º ano, nós temos 34 unidades temáticas. Em 9 delas aparecem as populações indígenas como participantes dessa história. E, por fim, no 9º ano, nós temos 43 unidades temáticas e, dentro dessas 43, em 10 delas, as populações indígenas são mencionadas. Ou seja, o currículo vai trazer para a gente uma proposta de ensino que não coloque os povos originários presos ao período da colonização, mas como participantes ativos e resistentes durante todo o processo de formação da sociedade brasileira. Inclusive, o currículo daqui, do Mato Grosso do Sul, ele trata muito firmemente do processo de resistência dessas populações.
porque nós tivemos aí ao longo da história do Brasil a informação de que os indígenas foram passivos, que aceitaram essa colonização de forma muito tranquila, natural. Isso não é verdade. E aí, com a revisão da nossa historiografia, nós conseguimos perceber que houve muita resistência, né? Os estudos atuais mostram que as populações indígenas não aceitaram prontamente serem colonizadas. E aí, quando nós passamos para o currículo da Paraíba, nós sentimos ainda uma fragilidade muito grande nesse sentido. Por quê? Nós conseguimos perceber que há uma relação muito genérica, né, mencionada no documento, em relação ao respeito às diferenças, às culturas, mas ainda muito presa ao período da colonização. O texto, né, o currículo da Paraíba ainda não contempla as questões indígenas como deveria, né, como sujeitos participantes da história nacional como um todo, mas ainda menciona os povos, aqui até no conteúdo do 7º ano, aparece o termo compreender um objetivo, compreender as diversas formas de resistência dos povos que foram vítimas do processo de dominação. Então, a gente percebe ainda, colocando aqui no documento, os povos indígenas como vítimas e como passivos, e a gente tem que trabalhar em cima da resistência dessas populações. Então, enquanto professora da educação básica e a Cláudia como professora do ensino superior, nós batemos muito nessa tecla de que os povos originários, eles devem ser tratados como sujeitos participantes efetivamente da nossa história, e não como sujeitos pouco ativos e passivos diante de um processo que foi tão cruel e que foi tão prejudicial para as nossas populações, para os verdadeiros donos dessa terra. Então, nós temos que tratar as populações indígenas como resistentes, como pessoas que ainda hoje buscam e lutam pelos seus direitos e pelo reconhecimento das suas culturas. Muito obrigada. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.